Olá, tudo bem? Hoje o programa tem como entrevistado o Dr. Geraldo Magela Pirauá, que é coordenador do núcleo do Ministério Público aqui em Arapiraca, no Agreste, né, doutor Magela? É verdade. E vamos falar sobre violência. E Alagoas teve uma redução sensível dos números da violência. Daqui a pouco, no programa Conexão Municípios de hoje. Como dissemos a vocês, o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Geraldo Magela Pirauá, coordenador do núcleo do Ministério Público aqui em Arapiraca. Doutor Magela, tudo bem? Tudo bem, Mozart. É um assunto ainda muito atual no cenário de alagoano, porque se trata, a segurança pública, da preservação da vida. E o alagoano, durante muito tempo, ele, e ainda hoje, eu diria, continua assustado com tanta violência que ainda invade o território alagoano. Doutor Magela, os números atuais mostrados pelo governo do estado mostram uma redução sensível, em torno de 28%, né? Já no final de 2015. E aí a queda de Alagoas de primeiro no ranking para oitavo. O que se deve a isso? Por que isso não aconteceu no governo passado, já que a situação social do país não melhorou, só piorou? A pergunta é pertinente, é uma pergunta extremamente inteligente e é uma pergunta não tão difícil de ser respondida. Numa entrevista que eu dava a você aqui, no final de dezembro de 2014 para 2015, quando já o Renan Calheiros Filho havia sido eleito e havia anunciado o novo secretário de Defesa Social, hoje com a nomenclatura diferente de secretário de Segurança Pública, se anunciava naquela oportunidade que o secretário seria o Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça Filho. E eu dizia que o Alfredo, com a experiência que ele tinha no Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas e com a paixão que ele tinha em relação ao assunto e ao tema que ele iria enfrentar, segurança pública, provavelmente ele iria dar uma sacudida em termos de gestão pertinente à criminalidade. E não aconteceu de forma diferente. Ou seja, o problema unicamente, eu diria, foi uma gestão eficiente, otimizando ao máximo o mínimo que ele dispunha, porque não se aumentou o contingente policial e as condições sociais permaneceram as mesmas. Portanto, é fácil de dizer que foi uma gestão eficiente em que surgiu um grande líder combatendo, sobretudo, através de serviços de inteligência, a criminalidade mais violenta do estado de Alagoas. Como o senhor falou, não houve nenhum incremento na questão do aparelho policial. Faltou vontade política do governo passado em resolver o problema da violência em Alagoas, então? Eu não diria que especificamente houve uma ausência de vontade política. Porque se perguntar a qualquer governante se ele quer um estado ou uma cidade, seja capital ou seja o interior do estado, se ele quer paz, menos violência, é claro que ele vai responder que sim. Portanto, essa vontade política, ela precisa ser implementada através de ações e eu diria colocar a pessoa certa no lugar certo. O que o Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça fez para essa redução de 28% nos índices de violência como um todo no estado de Alagoas, porque sabemos que, principalmente a capital, era uma das capitais mais violentas do país, com Arapiraca, uma das cidades também a nona mais violenta do país, né? E o Dr. Alfredo passou a dispor do mesmo contingente. O que ele fez, Mozart, ao meu ver, foi saber liderar uma equipe, saber dar a voz de comando e saber caminhar na frente dessa empreitada. E, consequentemente, ele viu o resultado dessa criminalidade diminuir sensivelmente. Quem conhece, eu já o conheço há bastante tempo, sabe que
todas as 5 horas da tarde, exatamente às 17 horas, o doutor Alfredo se reúne com toda a sua equipe de segurança na Secretaria de Segurança Pública para nortear, delimitar as ações que vão ser empreendidas na noite daquele mesmo dia. E quem o conhece também sabe que o doutor Alfredo é um homem para ir para a linha de frente, inclusive fazer revistas em pessoas suspeitas, e isso, com esse exemplo e com a liderança que ele exerce, com esses fatores que eu acabei de mencionar, resultado, uma das secretarias, que era o grande problema do estado de Alagoas, passou a ser uma referência em termos de resultados obtidos. Muito longe ainda estamos, eu diria para você, daquilo que o alagoano gostaria de ter. Ou seja, índices ainda muito mais diminuídos, porque é bom que se diga que a ONU, por exemplo, considera acima de 10 homicídios por grupo de 100 mil pessoas ano. Acima disso é uma situação epidêmica. No nosso caso, Alagoas ainda está bastante longe de atingir esse percentual. Hoje está em torno aí de uns 60%. Consequentemente, ainda está 60 mortos por grupo de 100 mil habitantes. Temos um ano ainda de governo, temos mais 3 anos de governo pela frente, tem muito chão ainda, né? Com essa visão, com essa paixão de fazer, com esse entusiasmo de realizar, com essa vontade gigantesca que o Alfredo possui e com essa dedicação extraordinária que ele tem, certo? Eu diria que nesses 3 anos que ainda tem de governo, e se as condições ainda para ele melhormente forem ofertadas, nós chegaremos, obviamente, ao final do governo Renan Filho, com índice aí bastante salutares ou bastante satisfatórios em termos de segurança. E o próximo governo, seja o próprio Renan Filho ou um outro que se apresente, vai ser muito difícil o doutor Alfredo não continuar à frente de uma gestão que vem dando muito certo. Doutor Geraldo Magela, eu, inclusive na gestão passada, tinha na frente da Secretaria de Defesa Social um coronel da Polícia Militar, que foi comandante do Coronel Dário. O que é que havia com a tropa? Não andava, as coisas não andavam, o que é que houve? Então, o senhor falou em um homem certo no lugar certo. O Coronel Dário da Polícia Militar estava no lugar errado? Olha, o Dário é um policial, eu o conheço pessoalmente, íntegro, eu diria que é um extraordinário policial. O Coronel Dário, inclusive, teve uma passagem na presidência da República também, certo? Um homem de extraordinário valor pessoal. Mas, para que um secretário à frente de uma pasta tão complexa, certo? Eu não sei bem os bastidores como ele geria, é preciso também outros atributos, como fazer um comando único, como liderar toda essa equipe, como um planejamento mais voltado, mais especificado, e tudo isso apareceu e surgiu na figura do Dr. Alfredo Gaspar. Talvez apoio do governador Teotônio Vilela, faltou a ele também, será que faltou isso ao Coronel Dário para poder ele resolver ou melhorar um pouco a situação, que foi constrangedor a situação como terminou o governo Teotônio Vilela. É um lema dos policiais, foi o governo que mais se matou em Alagoas. Isso é verdade, gravado. É verdade, é verdade. Talvez o governador Teotônio Vilela Filho não tenha encontrado o homem certo, a pessoa tão dedicada, certo? Eu diria, Mozart, ninguém lembrou-se, é bem verdade, que ele já fazia um trabalho extraordinário lá no GECOC, ninguém lembrou-se. E eu diria até que o doutor Alfredo não foi o primeiro nome pensado para ser o secretário do Renan Filho, outros nomes
foram pensados. Terminou com um desembargador, me parece, na Secretaria de Segurança, não estou enganado, com o secretário de Segurança Pública? Durante o governo do TEL, passou por lá o Coronel Dário, passou pela secretaria o meu colega, por sinal um extraordinário membro do Ministério Público, inclusive lançou-se até candidato ao governo do Estado, Eduardo Tavares. Passou por lá também uma figura extraordinária, um homem de irreparável conduta, que é o doutor Diógenes, colega meu de faculdade, certo? São homens de um brilhantismo em suas respectivas atividades profissionais que não se pode colocar qualquer reparo. Mas talvez tenha faltado um pouco também de um apoio maior do próprio governador e que eles também não tenha descoberto, certo, os caminhos que hoje o Alfredo descobriu, que levaram a Alagoas sentir, sobretudo, um pouco aliviada, e a polícia como um todo, sobretudo, hoje está passando uma fase de muito respeito junto à população de Alagoas. Agora, por outro lado... Eu quero só pedir o senhor, nós estamos agora no intervalo, eu queria falar com o senhor, continuasse a sua locução no próximo intervalo, mas eu queria tocar no assunto no próximo intervalo também, doutor Magela, sobre algumas peculiaridades em relação à atualidade. O senhor tem números aí. Eu quero que o senhor fale sobre esses números no próximo bloco e nos diga como é que está hoje a realidade da segurança pública, porque o senhor foi, inclusive, corajoso na época e contestou os números do governo Teotônio Vilela, que tentava maquiar os números e foi desmascarado. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. O Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento de Iluminação Pública, SIGIP, surgiu da necessidade que os municípios alagoanos tenham em gerir a iluminação pública, bem como ter controle sobre o consumo de energia elétrica nos prédios públicos pertencentes aos municípios. No SIGIP, os municípios consorciados encontram suporte técnico, equipamentos, consultoria e capacitação para atender às suas necessidades. O SIGIP ampliou também seu leque de ações e hoje realiza também consultas nos serviços de água e esgoto. SIGIP. Eficiência é a nossa meta. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Desmoto Honda, a sua revenda autorizada no Agreste, com lojas em Arapiraca, Palmeira dos Índios, Penedo e Santana do Ipanema. A Desmoto tem todos os modelos Honda e ainda os melhores preços e formas de pagamento. Na Desmoto Honda, você tem atendimento personalizado e com toda assistência técnica qualificada. Na Desmoto Honda, você encontra ainda uma boutique especial com equipamentos e peças para a sua Honda. Desmoto Honda, a sua revenda Honda autorizada no Agreste. Telefone 3522-9500 ou pelo e-mail www.desmotohonda.com.br. Venha pra cá. Mar azul, águas cristalinas e areias brancas. Um paraíso tropical. Assim é o local onde fica o Grande Oca Maragogi. Apartamentos confortáveis e suítes para quem precisa de um momento especial. Uma enorme piscina com bar molhado para refrescar os momentos de calor. O Grande Oca Maragogi oferece ainda moderna boate e um restaurante com cardápio variado. Também estará à disposição dos hóspedes o restaurante Ixos, com um menu idealizado para ocasiões especiais. Grande Oca Maragogi, diferente por natureza. O
Hospital Nossa Senhora do Bom Conselho, conhecido como Hospital Regional, é referência no atendimento médico no Agreste, com 50 anos prestando bons serviços à população. Com mais de 500 colaboradores especializados, clínica cirúrgica, clínica médica, pediatria e obstetrícia, o hospital conta com 5 salas cirúrgicas e UTI neonatal. Hospital Regional de Arapiraca, uma entidade filantrópica a serviço de sua saúde. Rua São Francisco 154, Centro de Arapiraca. Fone 3522-1797. Hotel Sol Nascente, a melhor opção de hospedagem no Agreste Alagoano. Aqui você encontra um oásis para descansar e repor suas energias. O Hotel Sol Nascente possui apartamentos confortáveis, sauna, ampla piscina, bar, lanchonete e academia, além de um auditório para 150 pessoas. O Hotel Sol Nascente oferece ainda um delicioso café da manhã regional. Hotel Sol Nascente, conforto e segurança em Arapiraca. Mar azul, coqueiros balançando ao vento e uma linda pousada com piscina e café da manhã delicioso. Apartamentos confortáveis, além de suítes master com tudo que você tem direito. Assim, é a Humaitá Pousada, localizada em Japaratinga, no povoado de Barreiras do Boqueirão. Um paraíso! Humaitá Pousada oferece também aos hóspedes um cardápio diferenciado, além de drinks especiais. Humaitá Pousada, a melhor parte da viagem. Reservas 3297-1378 e 8878-5744 ou pelo e-mail humaitá@humaitapousada.com.br. Alagoas não é só praia. Nosso sertão tem lugares lindíssimos e opções confortáveis de hospedagem. A agência de turismo Pioneiro é a única especializada nos roteiros de nosso sertão. Venha conhecer os cânions do Rio São Francisco, sítios arqueológicos, museus do sertão, o Mirante do Talhado, usina de Anjinguinho, show da natureza e as cidades de Piranhas, Água Branca, Paulo Afonso e Delmiro Gouveia. Agência de Viagens O Pioneiro, uma história bem presente. Telefone 8884-4223 e 9919-6060. Imagine viver num bairro onde tudo tá pertinho. A escola das crianças, o seu trabalho, o lazer da família. E tudo isso às margens de um belo lago. Venha viver num lugar assim. Perucaba, bairro planejado. Conheça os Jardins Perucaba. Ruas largas, seguras, muitas opções de diversão para toda a família. Jardins Perucaba, toda a infraestrutura de um bairro planejado por um preço que cabe no seu bolso. Jardins Perucaba, esse é para você. Vendas Carlos Gomes, Soares Nobre. Pousada Coqueiro Verde, a extensão de sua casa em uma das praias mais lindas do Brasil, Japaratinga. Na Pousada Coqueiro Verde, os apartamentos ficam de frente para a praia, alguns com piscina de hidromassagem para você esquecer o estresse. O café da manhã traz no cardápio a regionalidade. A Pousada Coqueiro Verde fica no centro de Japaratinga, com tudo pertinho, onde você pode passear pelas praias e ruas da tranquila Japaratinga. Pousada Coqueiro Verde, a sua Praia dos Encantos. Faça já sua reserva pelo telefone 3297-1447. E-mail reservas@pousadacoqueiroverde.com. Morar perto de grandes belezas naturais é o sonho de muitos. E isso você vê aqui. A Reserva São Michel é um loteamento de alto padrão, onde sustentabilidade, lazer e estilo andam sempre juntos. Reserva São Michel. SEUNI, há 15 anos seu futuro começa aqui. Venha para a faculdade que tem uma completa estrutura física e acadêmica e o melhor corpo docente do estado. Na SEUNI você encontrará as maiores oportunidades para construir um futuro de sucesso. Concursos que você conhece e aprova. Direito, enfermagem, ciências contábeis e administração. Faculdade SEUNI. Há 15 anos, seu futuro começa aqui.
Fique bem informado e saiba tudo sobre os municípios alagoanos no site www.circuitoalagoas.com.br e veja toda a badalação e os melhores momentos dos shows nos municípios de Alagoas. Veja tudo dos bastidores da política no interior. www.circuitoalagoas.com.br. Você pode concorrer ainda ao sorteio de um final de semana no Hotel Gran Oca Maragogi. Acesse www.circuitoalagoas.com.br. A informação direta. E voltamos nesse bloco com a entrevista com o Dr. Geraldo Magela Pirauá, que é coordenador do núcleo do Ministério Público aqui em Arapiraca, em todo o Agreste. Estamos falando sobre segurança pública, fazendo uma análise profunda sobre os motivos que levaram à redução dos homicídios no governo Renan Filho. Então, Magela, pode continuar a sua... desculpe ter incomodado, mas a gente teria que dar um intervalo, mas fica à vontade. É claro, é um papo bastante agradável, esclarecedor para a opinião pública de Alagoas, sobretudo no assunto que diz respeito à sobrevivência de cada um de nós e da população como um todo. O que eu dizia há pouco era que se der ao secretário Alfredo Gaspar de Mendonça, e me parece que o governo caminha nesse sentido, as condições cada vez maior para que ele, que já demonstrou uma capacidade efetiva e eficaz no combate à criminalidade, os resultados, se a ele forem dadas melhores condições, vão surgir cada vez mais. Por exemplo, nós sabemos que Alagoas ainda precisa bastante de um quantitativo bem maior de vagas do sistema penitenciário. Não se tem, obviamente, não se colocar preso. A estrutura policial, e nisso, outro dia lá no Conselho Estadual de Segurança, do qual faço parte, e nisso o doutor Alfredo Gaspar já apresentava um projeto, o qual foi devidamente apreciado pelo Conselho, no sentido de reestruturar fisicamente e fazer polos de delegacias regionais. Ora, se comprar mais viaturas e se armar melhor essa polícia e se capacitar mais, esses resultados hoje, por exemplo, você falava agora há pouco em número, nós sabemos que praticamente todos os índices, homicídio diminuiu acentuadamente, roubos diminuiu acentuadamente, salvo engano, com exceção de assalto a banco. Que há uma diferença também, que agora eu não tenho esses dados de memória, entre o assalto a banco e o assalto a caixas eletrônicos, há uma diferença. Se diminuiu também o assalto nas estradas. Então, a gente tem essa criminalidade, sobretudo que assusta, que apavora, que atemoriza, ela como um todo é diminuída. Por outro lado, sabemos que, Mozart, e os órgãos de segurança estão bastante atentos nesse sentido, que um dos impulsores, um dos impulsionadores da criminalidade é o problema da droga, é o problema do tráfico. E isso, a Secretaria de Segurança Pública tem usado de muita inteligência e tem apreendido muita droga e prendido bastante traficante. E por outro lado, o recado, de forma contundente, de forma forte, que o secretário de Segurança tem dado àqueles que insistem em enfrentar, fazer o enfrentamento da polícia, que não enfrentem, ele diz, a polícia, porque se renderem, obviamente serão presos. Mas se, porventura, quiserem confronto, a polícia não recuará. Então, ele tem mandado uma mensagem bastante forte, uma mensagem que tem, como eu disse há pouco, otimizado de forma bastante eficiente, bastante eficaz, com resultados bastante produtivos, o setor de segurança pública no estado de Alagoas. Agora, se por outro lado, se der a esse homem as condições, mais condições, obviamente,
nós daqui a pouco poderemos até perder o doutor Alfredo, que outro estado talvez queira disputar essa competência em termos de gestão de segurança e queira levá-lo para alguns estados brasileiros tão problemáticos. Mas Alagoas precisa permanecer com esse secretário porque os resultados estão surgindo. Os índices estão diminuindo essa redução de 28%. Praticamente, Arapiraca, por exemplo, nós tínhamos aqui em torno de 8, 9, chegando a meses, que houve meses em que houve 12 mortes por mês. Homicídios por mês. Se você multiplicar 12 vezes 12, certo? Só que a média mensal não eram 12, era em torno de 8, 9, etc. O que dava Arapiraca um percentual em termos de quase acima de 80 por grupo de 100 mil habitantes, homicídio. Isso era extremamente alarmante e esses índices foram reduzidos em termos de quase 30%. Consequentemente, eu acho que toda Alagoas está de parabéns, que ele prossiga nessa marcha, né? Agora, se der a esse homem melhores condições, mais policiais, Alagoas clama, pede e reivindica mais policiais. Eu me lembro que no início do governo Theo, Mozart, você se lembra que ele disse: vou colocar 1.000 homens por ano na polícia. Ele passou 8 anos. Seriam no mínimo 8.000 homens. Eu acredito que ele não colocou 2.000 homens na polícia, certo? E o Renan Filho, com um ano, já vai colocar 1.000 homens. Então, que a peça de reposição vai chegar um momento em que fazer polícia, além de toda uma tecnologia, precisa, sobretudo, do ser humano. Por mais tecnologia que exista, ela jamais pode prescindir do ser humano. Doutor Magela, a violência, ela brota da onde? Da miséria, da falta de educação, ela brota do quê? Porque nós estamos combatendo atualmente a consequência, né? Mas a causa dela qual é? Os sociólogos apontam as questões sociais. Quais seriam elas? Olha, eu diria que a violência é um assunto extremamente complexo. As causas sociais também são causas de violência. Não é necessariamente as causas sociais. Um homem que tenha feito uma universidade, seja até concurso de doutorado, qual a justificativa que ele tem de espancar a sua esposa? Ele perde a calma, por uma questão de transtorno de personalidade, ele espanca. Aí é um ato de violência abominável. Um pai que suspeita que sua mulher o traiu, ele vai e mata a sua esposa. Justifica, existe uma causa eminentemente social que justifique esse ato. São crimes mais passionais, vamos dizer assim. São crimes passionais, mas são atos de violência que vão para o... Eu falo do crime do roubo do celular, seguido de um assassinato. Aí tudo bem. Esse que é o mais comum nossos registros policiais. Isso brota de quê? De que esse cidadão, porque ele está roubando, ele é dependente químico, ele está precisando de dinheiro, que questão estão levando o ser humano a fazer? Aí eu diria que aí é uma questão de natureza, ao meu ver. As leis são brandas? Não. Facilitam o cometimento do crime? O abrandamento da nossa lei, mas primeiro vou responder por etapas, eu diria o seguinte: no caso aí, o aspecto social tem uma influência imensa. Aí falta a escola de qualidade para esse jovem infrator. Da educação, né? Certo? Deficiência na educação. Talvez emprego para os pais, talvez o emprego para os pais, certo? Talvez o emprego para os pais. É uma causa social que alimenta, sobretudo, esse tipo de criminalidade. Agora, por outro lado, eu diria que as nossas leis, elas não são brandas no sentido do adulto. Elas precisam, ao meu ver, ser corrigidas em relação ao menor. Eu, por exemplo, tenho uma opinião que isso daria um outro programa em relação
ao menor de 18 anos. Eu acho que a partir de 16 deveria haver a imputabilidade penal. Acho que nesse aspecto nós somos mãe. E por outro lado, em relação ao adulto, concluindo, eu acho que o nosso sistema penal, apesar de nós termos lei dura, mas temos um sistema de cumprimento da pena imposta totalmente mãe. Uma pessoa que pega 30 anos de cadeia cumpre 5 ou 6 anos. Isso não existe em país nenhum do mundo. É outro sistema tremendamente nocivo e que se passa à população e também comum desse ponto de vista, uma ideia de total impunidade. Como é que o sujeito é condenado a 30 anos de prisão e com 5 ou 6 anos já tá na rua. Ele está com os benefícios que só existem num país chamado Brasil, que fica na América do Sul, o qual eu sei que nós, e você também, nós o amamos profundamente. Uma reforma, então, nas leis é preciso se modificar. Um aperfeiçoamento no sistema de nossa legislação, sobretudo com a correção das nossas distorções sociais, é claro. Precisamos de escolas, precisamos de mais saúde, precisamos de emprego para a população, enfim, esse país que sabemos os problemas que estão passando e que precisa dar uma mexida nisso tudo para daqui a 20, 30 anos tenhamos uma sociedade, do ponto de vista social, muito mais harmonizada e muito menos injusta. O tempo está acabando, mas eu gostaria de só que o senhor falasse um pouquinho mais com relação, doutor Magela, a essas leis. Os movimentos sociais, alguns movimentos sociais, são contra a questão da maioridade penal, leis mais duras para os menores. E também não querem, por exemplo, leis uma modificação mais dura do sistema penal. Por que esses movimentos estão interessados nisso? Qual é a proteção que se tem da sociedade, desse movimento que vão à rua e pressionam politicamente os próprios parlamentares, que têm medo até de contestar esses movimentos? Olha, veja bem, esses movimentos sociais, eles têm... A igreja, por exemplo, católica, foi em defesa do menor. Esses movimentos sociais, eles têm uma influência enorme no Parlamento Nacional. É inegável que eles possuem. Agora, por outro lado, certo? Se fizer uma pesquisa junto à população brasileira como um todo, eu tenho pressentimento e há dados que refletem essa minha opinião, que afirmam essa minha opinião, que 80% da população é favorável. Olha que nós somos um país onde a maioria da população é católica. Consequentemente, nós somos um país, apesar de nós sermos um Estado laico, ou seja, não é uma religião oficial, né? Isso o Estado e a Igreja já se separou há bastante tempo, apesar de que a Igreja Católica ainda é um predomínio muito exerce forte. um poder muito grande. Muito grande ainda, né? Do tempo em que, de todo o processo de colonização brasileira. Mas, por outro lado, se fizer uma pesquisa junto à população, eles querem a diminuição da imputabilidade penal, da responsabilidade penal. Consequentemente, se colocar um plebiscito, certo? Junto a um plebiscito, uma consulta popular, consequentemente a população vai responder. Então esses movimentos sociais, sei que eles existem, são apoiados por grupos religiosos e por alguns sociólogos, etc., mas que não refletem, sobretudo, o que a maioria da população pensa a respeito do assunto. Porque no nosso país, eu não diria que sou um estudioso, mas já li muito sobre a matéria, certo? Até por força de dever de ofício, né? A gente aqui, a polícia, de 100 crimes praticados, só 5, um percentual bastante pequeno, é devidamente apurado, certo? Depois vai para o Poder Judiciário. Lá a demora é muito grande. E aqueles que são julgados vão cumprir pena, certo? As penas de 20 anos representam 4 ou 5 anos. Então, todo esse sistema ele precisa ser melhor avaliado, pensado. Agora, voltando ao existem esses movimentos que efetivamente pensam que estão protegendo o menor. Eu acho que o que se deveria corrigir
era sobretudo as casas, o sistema penal o sistema de cumprimento de pena que deve ser corrigido. Mas os Estados Unidos é um país sem grandes problemas sociais, não tem os problemas sociais que nós temos, certo? E a imputabilidade penal, certo? Ela começa bastante cedo, eu acho que muito mais cedo do que aquilo que eu imagino. E nós estamos na contramão da história. Não é uma questão de país desenvolvido ou subdesenvolvido, é uma questão cultural. É uma questão cultural, sobretudo. Em que momento começar a punibilidade? Essa é a grande questão. Por exemplo, tem um grande penalista que eu admiro muito ele, é um dos maiores desse país, Luiz Flávio Gomes, já foi juiz de direito, já foi promotor, hoje é um dos grandes professores, tem um curso que o Luiz Flávio Gomes, e ele tem uma posição que pensa diferentemente, me respeito sobretudo, mas a grande população brasileira pensa de forma diferente. Eu acho que você não pode considerar, Mozart, um jovem, o nosso Código Penal data de 1940. Um jovem que naquela época não tinha noção de que hoje no mundo se passa, certo? Ele ser inimputável. Olha, qual é a justificativa, eu lhe pergunto, que um jovem que tem 17 e 11 meses, ele comete um crime, 10 dias depois, ele faz 18 anos? Não, mas ele era inimputável, 10 dias depois ele é imputável. Só basta ser no dia anterior a ele fazer 18 anos. Ele está livre Ele está livre de toda uma sanção, de toda uma punição, que já não é bem cumprida mesmo em relação ao maior, certo? Por essas razões, eu sou totalmente favorável à redução da maioridade penal. Bom, a gente está chegando ao final do programa, né? E o senhor já está convidado para o próximo programa para dar continuidade a esse tema. Segurança pública no estado de Alagoas. Ficamos por aqui e as palavras finais é do senhor. Mozart, sempre é um grande prazer ser entrevistado por você, e principalmente um assunto que eu sou um apaixonado, integro a minha instituição há 38 anos e sempre fui promotor do júri e sempre fiz com muita dedicação a parte de combate à criminalidade. Portanto, estou sempre à sua disposição. Ficamos por aqui e voltamos na próxima semana.